Olá! Essa é a sexta aula do curso Visualização de Dados em Python. Hoje eu vou ensinar a você como construir um gráfico de barras utilizando a biblioteca Matplotlib. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e dê o seu like no vídeo. Vamos começar a aula! Bom, eu já estou aqui com o notebook já aberto e eu já preenchi duas células. A primeira que foi para importar as duas bibliotecas que eu vou utilizar nesta aula, que é a Matplotlib e a biblioteca NumPy. Eu também já deixei aqui definido que eu quero que todos os gráficos tenham, no mínimo, né, a fonte tamanho 14. Tá? Então, a partir deste momento, quando eu gerar um gráfico aqui no Python, ele vai me dar todos os números e todas as letras, né, de títulos, dos eixos e título do gráfico com tamanho 14, a não ser que eu defina de modo particular para aquele título um tamanho de fonte diferente. Bom, o que vamos fazer? Eu quero mostrar para você como se gera um gráfico de barras em Python. Para isso, eu preciso primeiro gerar os meus dados, né? Então, vamos construir aqui dados falsos. O primeiro conjunto de dados vai ser relativo ao vetor x, no qual ele conterá 5 elementos. Agora, vamos construir o nosso segundo conjunto de dados, que vai ser relativo a um montante de dinheiro acumulado dentro da poupança, por exemplo. Então, eu vou criar aqui uma lista chamada poupança, que vai conter 5 elementos. Então, o primeiro vai ser 1.500, o segundo vai ser 32.000, o terceiro 54.000, o quarto vai ser 2.300 e o quinto 91.000 reais, por exemplo. Então, aqui estão os nossos valores. Bom, para colocá-los dentro de um gráfico de barras, eu tenho que utilizar o comando plt.bar, que vai receber os valores x e poupança. E vamos plotar este gráfico. Bom, vamos então fazer, né, adicionar aqui mais especificações relativas a este gráfico. Eu disse, por exemplo, que o eixo y é relativo a um montante de dinheiro acumulado dentro da poupança. Então, a gente consegue colocar aqui um título para esse eixo, que vai ser poupança, e ele vai estar em reais. Como eu disse, né, eu especifiquei o tamanho de fonte aqui como 14, porém eu posso alterar esse tamanho de fonte aqui, eu posso escrever font size igual a 18, já que ele é um título de eixo. Então, ele ficou maior em relação aos outros. Outra especificação que eu posso fazer, que eu já mostrei em vídeos anteriores deste curso, é eu especificar, por exemplo, a cor para o meu gráfico. Eu vou colocar a cor Lime Green. Como eu disse também, acho que foi num dos primeiros vídeos desse curso, existe uma paleta de cores do Matplotlib que você pode escolher a cor que você quiser configurar aqui o seu gráfico. O link para esse site está na descrição do vídeo. Então, vou colocar a cor como Lime Green e eu vou colocar a cor da borda, Edge Color, como Teal. Ela está muito suave, né? Eu vou aumentar aqui, então, a espessura da borda. Line Width igual a 2. Pronto, agora o nosso gráfico está melhor. Vamos salvá-lo. PLT Save Figure. Então, gráfico barras ponto .png. Sempre salvando numa boa resolução em 600 dpi. No vídeo anterior, eu mostrei que a gente pode colocar um rasturado, né, no seu gráfico. Aqui também vale a mesma entrada para o rasturado, que é a palavra-chave hatch. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui no gráfico um rasturado, eu venho e coloco assim.
A gente tem várias opções, né, desse rachurado. Eu vou entrar aqui na documentação do gráfico de barras do Matplotlib. Então, é Matplotlib bar. Aqui a gente consegue ver todas as opções do rachurado. Hatch. Então, por exemplo, se eu quiser botar ele como asterisco aqui, vamos ver como fica o nosso gráfico. Prontinho. Só checando se o gráfico foi salvo da maneira correta. Pronto, então aqui está o nosso gráfico de barras. Foi muito bom eu ter aberto aqui e finalmente isso aconteceu. Eu estava esperando que ocorresse esse erro na hora de salvar o gráfico. O que acontece? Quando eu salvei o gráfico aqui, ele não mostrou o título do eixo. Né? Repare que eu escrevi que o título do eixo ele é poupança em R-cifrão, que está aqui mostrado. Né? O que acontece? Às vezes, o default do Matplotlib para salvar a figura, ele tem um tamanho específico e ele acaba não incluindo o restante da imagem. Então, para que você evitar que isso aconteça, tem um argumento extra que você pode colocar na hora de salvar o seu gráfico. Então, aqui, por exemplo, pode ser antes ou depois do DPI, que é a gente escrever bbox underline inches igual a Tati. Então, eu escrevendo essa palavra aqui, né? Essa expressão, junto do comando plt.savefigure, eu evito que o Matplot corte o meu gráfico na hora de salvá-lo, tá? Então, eu vou rodar aqui novamente e vamos ver se o comando funcionou. Então, eu venho aqui. Então, agora o meu gráfico está inteiro, tá? Então, lembrando, é a expressão bbox underline inches equal tight. E com isso, eu finalizo a aula de hoje. Até o próximo vídeo.